Olá a todos, nós vamos iniciando mais uma reunião, sempre gratos a Deus, a Jesus, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, e que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça entre todos os médicos, enfermeiros, todos os doentes do corpo e da alma. Nós hoje trouxemos do livro que chama Emmanuel, que é através da psicografia do Chico Xavier, que fala sobre a necessidade da experiência. Então vejam que é um texto de 1937, ou seja, já se vão 83 anos, mas nós vamos perceber que é um texto extremamente atual, sobretudo aí no momento em que nós estamos vivendo aí da pandemia. Então fala sobre a necessidade da experiência. Então Emmanuel nos diz: em vossos dias, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Então, de fato, nós vemos hoje, nos nossos dias, essa luta que se intensifica, né? Uma luta intensa, e que todas as classes são obrigadas, todas as classes são estimuladas ali a trabalhar, a lutar nesse período, né? Isso aqui está falando de 1937, mas trazendo para a nossa realidade, nós estamos no momento em que todas as classes, ricos, pobres, aqueles que têm mais ou menos condições, todos nós estamos sujeitos aí, estamos sendo testados, estamos sendo de fato provados aí no exercício da paciência, do cuidado, no exercício da confiança em Deus, né? Na valorização daquilo que nós temos, na valorização da nossa saúde, na valorização do trabalho de médicos, de enfermeiros, enfim, muitos aprendizados advêm dessas situações tão difíceis, né? Ele continua dizendo: ponderando a grande soma dos males atuais, buscam elas remédios para suas preocupações, espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Então, tanto no cenário daquela época quanto agora, né, as dificuldades, as lutas que nós temos na Terra, elas não são fruto da vontade de Deus, né? Mas, como ele diz aqui, é o reflexo da mente humana, é o reflexo das nossas atitudes, das nossas escolhas, muitas vezes equivocadas, né? Então, esses momentos em que nós passamos, eles têm ali uma função regeneradora, uma função de nos levarmos a repensar, né, a mudar ali rotas, a reavaliar os nossos caminhos, a reavaliar o que de fato é importante na nossa existência. Então são momentos difíceis, mas que nos levam ali à reflexão, né, quantas dificuldades, quantas mortes ali acontecendo, né, mas como o Livro dos Espíritos fala na questão 749, né, que os flagelos eles são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, mostrar a sua paciência e a sua resignação à vontade da providência, e até mesmo multiplicam-se neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não é dominado pelo egoísmo. Em outro trecho bastante interessante do Livro dos Espíritos, na questão 738, ele diz que nas grandes calamidades que destroem os homens, é como se um exército tivesse durante a guerra seus trajes estragados ou perdidos. Então vejam, é como se numa guerra os oficiais, os soldados tivessem ali os seus trajes estragados ou perdidos.
O general tem mais cuidado com os seus soldados do que com as roupas que usam. Vejam, o general tem mais cuidado com os soldados do que com as roupas que usam. Isso é uma metáfora nos dizendo que Deus, Ele tem cuidado conosco, que o nosso corpo material, esse corpo, claro, ele é extremamente importante, ele é o templo do nosso espírito, mas ele é transitório, ele é temporário, ele é a vestimenta do qual o nosso espírito se serve para o nosso crescimento. Então Deus está muito mais preocupado com o nosso espírito, com a nossa educação, do que com essa vestimenta. Por isso é que ele usa essa analogia aqui. O general tem mais cuidado com os seus soldados do que com as roupas que eles usam, se essas roupas numa guerra elas são estragadas ou se elas são perdidas. Então, voltando ao texto aqui de Emmanuel, ele diz: o céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que descerra as portas da compreensão. Então, a experiência é essa chave bendita que abre as portas da compreensão. Poderíamos perguntar, mas será que não haveria outras formas de aprendizado? Sempre houve, sempre essas oportunidades elas estão ali disponíveis a nós, pelos próprios aprendizados, pelos aprendizados daqueles que nos antecederam, dos grandes espíritos que passaram pela Terra, pelos livros e, acima de qualquer coisa, pelo exemplo maior que foi de Jesus. No entanto, apesar de termos muitas vezes informações, conhecimentos, quantas vezes é somente quando passamos pelas situações, quando passamos pelas experiências, que nós sentimos e que nós de fato aprendemos, Até em relação a sentimentos difíceis, de ódio, de mágoa, de rancor, quantas vezes alguém tem tanto esse sentimento, mas quando passam por determinadas situações na própria vida, seja de saúde, seja ali sofrimentos intensos, quantos não falam: olha, eu não desejaria o que eu estou passando para o meu pior inimigo. Ou seja, foi a experiência dolorosa, difícil, angustiante, que provocou essa renovação, essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento. Então, nós temos sim oportunidades imensas de modificação, mas ainda pela nossa condição, porque somos espíritos ainda até em certos alguns pontos infantis, vacilantes, quantas situações só a experiência nos faz perceber, nos faz enxergar, nos faz sentirmos ali essa mudança que tem que partir de dentro, que não fica só no intelecto, que não fica só na razão, mas aquilo de fato toca ali as fibras mais íntimas do nosso sentimento. Por isso é que a experiência, como ele diz, é uma chave bendita que abre as portas da compreensão. Ele continua dizendo: cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidade que lhe toca, e não evite o trabalho que eleva para as alturas. Há quem despreze a luta, mergulhando em nociva impassibilidade diante dos combates que travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença anula na alma suas possibilidades de progresso, oblitera, sufoca os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando a individualidade e o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Então ele diz que podemos ali desprezar a luta, buscarmos a impassibilidade, ou seja, sermos seres passivos, que não assumimos a responsabilidade pela nossa própria vida ou pelo que nos rodeia. Isso vai sufocando ali os germes da perfeição que estão dentro de nós. Isso vai sufocando o entusiasmo pela vida, pelo ideal da vida,
que todos nós devemos ter, devemos alimentar. Mas ele diz: semelhante situação não se pode, todavia, eternizar. Então podemos até entrar nessa situação de impassibilidade, de desprezo ali pelas lutas que nos cercam, mas, como ele diz aqui, essa situação não pode eternizar, pois para todos os espíritos, talhados todos para o supremo aperfeiçoamento, raia, chega, cedo ou tarde, o instante da compreensão que os impele a contemplar os altos cimos. A alma estacionária, até então refratária, até então resistente ao progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as culminâncias vislumbradas. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras fracassa em seus bons propósitos, porém, é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evoluciona para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando seus poderes, enobrecendo-se, enfim. Então, se nós podemos mergulhar ali nessa impassibilidade, não assumindo os nossos compromissos, chega para todos os espíritos, chega para todos nós, o momento em que nós acordamos e nós passamos a ter essa sede, essa fome, essa vontade desse impulso, desse crescimento. É como ele diz, a alma então sente a necessidade das experiências. Isso explica porque muitos escolhem aqui na Terra provas tão difíceis, tão dolorosas, porque eles sentem dentro deles que essas experiências, depois de vivenciadas ali com fé, com força, com paciência, elas são libertadoras, porque o próprio Livro dos Espíritos fala que um século no vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Ele diz, portanto, os sofrimentos que sentis por alguns meses, alguns dias, não são nada, são um ensinamento para vós e servirão no futuro. Os espíritos que persistem e sobrevivem a tudo compõem o mundo real. Esses são os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude, de toda a atenção do Pai. Os corpos são apenas trajes sobre os quais aparecem no mundo. Então ele aqui nos dá a dimensão da eternidade, que por mais que as nossas lutas aqui sejam difíceis, sejam dolorosas, haverá tanta alegria, haverá tanta felicidade se essas provas são suportadas com fé, com confiança, que nós não fazemos ideia de que essas lutas que às vezes nos machucam, nos sostegam, nos deixam tristes, se bem suportadas, se vivenciadas ali com a fé em Deus, com a fé na vida, elas reservam ali alegrias que nós não fazemos a menor ideia, do quanta felicidade nos aguarda quando tivermos superado os nossos sentimentos mais difíceis, sobretudo aqueles que nós trazemos ainda dentro de nós. Por isso ele fala nesse contexto o quanto a experiência ela é necessária ali para o nosso crescimento. E fica aí então para nossa reflexão. Ele ainda fala, acho que tem nesse rápido final, das reencarnações, que cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias. Vejam, lutas e de amarguras temporárias, porque ela significa, encarnação, a reencarnação significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes da vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Então fica para nossa reflexão, para que nesse momento em que nós vivemos, nós podemos pensar o que temos a aprender com essas experiências que todos nós estamos passando.
Então, muito cuidado para não mergulharmos no desânimo, não mergulharmos excessivamente à busca de notícias, de detalhes. É claro que devemos e podemos nos manter informados, mas o cuidado para não mergulharmos nessa onda de desânimo, de tristeza, né? Para que nossos espíritos estejam fortalecidos para a luta que aguarda a todos nós, não só para o nosso próprio equilíbrio físico, mental e espiritual, mas para que de alguma forma nós possamos ajudar aqueles em situações mais difíceis que as nossas, né? Ainda temos aí a bênção de uma doutrina, de uma religião, temos ali os livros que nos ajudam, mas quantos que nesse momento, sem uma fé, sem uma crença, sem nenhuma convicção, se sentem absolutamente sozinhos, totalmente desamparados ali pela vontade divina? E felizmente nós temos esse conhecimento de que tudo que nos acontece, há ali um motivo maior, há um aprendizado maior, que depois da tempestade virá a calmaria, e estejamos ali nos preparando para que quando isso passar, depois de passado, nós possamos olhar para trás e percebermos, nos tornamos criaturas um pouco melhores, mais humanas, mais solidárias, mais confiantes. Então a experiência ela tem sido peculiar a todos nós, né? Mas os aprendizados, como cada um tem lidado com isso, aí é fruto das nossas escolhas, das nossas lutas, né? É fruto da nossa fé e é isso que nós temos que dia a dia ir nos fortalecendo, né? Na fé em Deus, na fé nos Espíritos que nos acompanham, na fé no nosso anjo protetor. E para finalizar, eu queria ler uma mensagem desse mesmo livro que fala sobre as almas enfraquecidas, ele diz. Aos enfraquecidos da luta, ele fala. Almas enfraquecidas que tendes muitas vezes sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que tendes vertido muitos prantos nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, buscai na fé os vossos imperecíveis tesouros. Bem sei a intensidade da vossa angústia, sei da vossa resistência ao desespero, ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre uma aurora de alegria imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados à custa de insano esforço e de penoso labor, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz cheia de cinzas e sombras dos jazigos emergem as vozes comovedoras dos mortos. Escutai-as. Elas vos dizem da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência, nos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor, com coragem, com serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição no tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, o mais magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai, que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas nas menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade do universo. Que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe. Boa noite, do livro Nas Pegadas do Mestre, por Vinícius. Renovemos nossa mente. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro de seu coração.
Lucas, capítulo 6, versículo 45. Coração, no caso vertente, não é o órgão que exerce as funções de uma bomba impelindo o sangue na irrigação geral do nosso corpo. Trata-se da natureza dos pensamentos e dos sentimentos que nosso espírito irradia, isso é, do estado de nossa mente. Então, Vinícius não está falando nessa mensagem do órgão físico, né, do coração que bombeia o sangue. Ele está falando do espírito. E é interessante porque quando se fala em coração, automaticamente nós pensamos em sentimentos. E é o que ele coloca aqui, que o sentimento ele irradia, né? Tudo que nós sentimos, seja bom ou mal, ele irradia de nós. Nós de alguma forma emanamos, verbalizamos. E interessante também essa conexão que ele faz, né, entre dois órgãos físicos, né, se vemos o coração e o cérebro, o sentimento e os pensamentos. Trata-se de natureza dos pensamentos e dos sentimentos que nosso espírito irradia, isso é, do estado de nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve, do modo e da maneira com que ela discerne e ajuiza de tudo que vemos, de tudo que cai sob o domínio da nossa percepção. Então, nós somos seres estimulados pelo meio, né? Então, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, servem de estímulos e automaticamente pensamos algo. E o que gera esse pensamento? Tem um resultado. Da boa ou má função da mente depende a boa ou a má direção que tomamos no caminho da vida. O bom ou o mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas. Os bons ou os maus atos que praticamos. E nesses estímulos externos, hoje em dia, que estamos sendo aí bombardeados por muitas informações, muitos pensamentos, né, de pessoas que ali expressam o seu conhecimento, as suas deduções, e aquilo vai se tomando um corpo imenso, porque muitas vezes não analisamos de forma profunda a informação e saímos disseminando essas ideias. E outros casos, esses mesmos pensamentos encontram em nós um abrigo nocivo, porque nos deixamos levar por pensamentos de pessimismo, de ódio, de destruição, de revolta. Percebem, né? Que está tudo interligado. A mente, ela é poderosa, né? E nessa conexão, eu penso que é de duas vias. Então, o que entra pelo sentimento torna-se pensamento, e o pensamento torna-se sentimento. Os nossos destinos estão na dependência direta. Os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determinar que sejam. O primeiro passo, portanto, a dar na obra da nossa salvação deve constar do estudo meticuloso de nossa mente. Então, os caminhos que tomamos, né, se vamos para a direita, para a esquerda, se avançamos, se estacionamos, temos que estudar a nossa mente. E aí vem o conhecimento de si mesmo, a meditação, ser corajoso e corajosa o suficiente, porque é um processo doloroso, o do autoconhecimento. Que espécie de pensamentos engendramos? Que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar? Como costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Que juízo fazemos de Deus e de sua justiça, do amor e no dever? Que é que de preferência nos afeta mais profundamente?
Nesses estímulos todos que recebemos, essas informações, quais são os nossos julgamentos? Nesses momentos aí que estamos sendo tão duramente convidados a estudar a nossa mente, a nos conhecermos, o que emanamos dela? Ainda temos julgamentos? Provavelmente sim. Ainda nos desequilibramos? Ainda duvidamos do amor e da misericórdia de Deus? Porque sempre que somos confrontados ali em provas difíceis, nos momentos ali que nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa fragilidade é testada, nós duvidamos, nós nos esquecemos do amor dele por nós, porque nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E a vontade do Pai é soberana, nem sempre ela é o que nós queremos, mas sim o que é necessário. Muitas pessoas nesse momento aí estão tão desesperadas que chegam a duvidar da existência de Deus. Então nós temos que ali auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos procuram, um colega de trabalho, um familiar, trazendo essas mensagens de esperança, de incentivo, fazendo com que eles enxerguem, o amor do Pai. Mas para isso nós temos que ter ele nas nossas mentes. E aí Vinícius continua no mesmo parágrafo. Em suma, qual o nosso ideal? Existe uma palavra que está muito em evidência nesse momento também, nos últimos tempos, aliás, chamada propósito, que as pessoas falam, eu quero ter um propósito. Então a gente tem que nos analisar, na nossa mente, no nosso pensamento, o que nós queremos, o que nós desejamos. Nós que estamos já há um tempo na doutrina, nós sabemos que nós não estamos aqui a passeio, Nós temos sim algo a fazer, que é evoluir. Então, não existe algo que você possa definir como um único ideal, um único propósito. Nós temos muito a caminhar, muito a evoluir em vários aspectos. Obviamente que não daria tempo de fazer tudo isso dentro de uma encarnação. Então, nós vamos ali evoluindo à medida que nós desejamos e que nós impomos uma ação. Porque é muito fácil a gente dizer que a gente quer, mas a gente não agir. Ou então culpar os outros, culpar as circunstâncias, dizer que nós não fazemos isso ou aquilo porque não temos condições, porque nascemos em um meio que não foi propício. Tal é, em resumo, o problema da vida. Nada conseguiremos no sentido de nossa melhoria e do nosso progresso sob qualquer aspecto enquanto não prestarmos acurada atenção às condições da mente, de nossa mente. Olha que sério isso. O quão importante é cuidarmos e vigiarmos os nossos pensamentos. Não haverá reforma possível em nosso caráter sem que previamente se tenha verificado uma mudança em nossa mente. Temos que mudar, temos que querer. E isso é o que é doloroso, Mudar significa abrir mão de muitas coisas que nós nos comprazemos. Então, imagine, um exemplo básico de algo que todos nós temos, que é a questão da palavra, que nós não usamos ela de forma elevada. Então é sempre acusando, sempre julgando, fofocando. Imagina você, todos nós fazemos esse exercício. Não vou falar mais mal de ninguém.
mas automaticamente a gente pensa. Então temos que ter essa vigilância constante, né? Essa força aí para mudar a nossa mente, né? Significa renovar-se, fazer uma conversão mesmo. O grande Paulo, profundo conhecedor da psicologia da evolução espiritual, assim escrevia aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui esse trecho é de Paulo, né, aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. A doutrina de Paulo é, portanto, a reprodução da de Jesus. Paulo empregou a palavra mente e Jesus usou o termo coração. A fonte de todo bem é, por sua vez, a fonte de todo mal. É do coração ou da mente que procedem os pensamentos pecaminosos, o orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, as contendas, o dolo, a corrupção, a avareza. Da mesma sorte, é do coração e da mente que afloram os ideais puros e elevados, a palavra convincente e sincera, a virtude, enfim, sob os vários aspectos em que ela se desdobra. E me ocorre agora dessa necessidade, né? Já temos aí falado há algumas semanas, ouvido também em diversas palestras, essa necessidade, né, do corpo e da mente, dos cuidados. Hoje está muito em evidência os cuidados do corpo, né, para que possamos nos proteger ali, com máscaras, com higienização, com distanciamento, nos protegendo e protegendo todos que conosco convivem. E a necessidade também dessa limpeza da mente, né? dessa busca pelos cuidados da mente, né? Para que dela resultem, então, né? Mais alinhada com o coração, né? Aflorem esses ideais puros e elevados que Vinícius aqui coloca. A obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma de nossos corações, ou, na palavra de Paulo, da renovação de nossa mente. Então, é a mudança do pensamento por Paulo e a mudança dos sentimentos, né? O bem que tem que emanar de nós. Devemos, pois, cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo, para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer, fora desse trabalho e de autoeducação da mente, não passa de um erro religioso e de uma superstição. E aqui, qual é o nosso modelo, então, a seguir? A gente sempre fala do Evangelho. O modelo é Jesus, porque nós precisamos nos educar moralmente. E através de Jesus, que nos ensinou o caminho, a verdade e a vida, é que conseguiremos. Nós temos na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que está em destaque, inclusive, em todas as nossas palestras online, né? Que Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é Jesus. Jesus é para o homem um exemplo da perfeição moral a que pode pretender a humanidade na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Então Jesus é o molde, é o modelo da perfeição moral, né? E nós temos que nos moldar a ele. E quando se diz aqui, né, que Deus ofereceu, Deus nos deu ali o guia,
né? Ele nos ofertou, nós temos que segui-lo. Nós estamos seguindo? Então fica para nossa reflexão, como a mensagem, né, falou aqui, a palavra renovação. Renovemos a nossa mente, que nós possamos aproveitar essa oportunidade sagrada, bendita, de nos renovar. Quantas vezes falamos que não tínhamos tempo, que tínhamos uma série de tarefas, de atribuições. Vamos aproveitar esse tempo dessa redução aí, né, do ritmo frenético que tínhamos, e vamos nos analisar a nossa mente, estudar, refletir, né, para que do nosso coração saiam boas coisas, bons tesouros, que nós saiamos disso tudo renovados, né, transformados. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos envolva, nos assista, que nos esforcemos no bem e que tenhamos todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Que assim seja.